Como muitos que estão te vendo e te ouvindo têm filhos em diversas idades, agora vamos aos pequeninos. O que dizer na fase das fantasias e das superstições e dos medos infantis? Como é que os pais podem conduzir essas situações, Heloísa? Seria interessante, para uma leve orientação, observar a escala de Piaget e também a escala de Kardec. Sim. Espíritos bons, espíritos imperfeitos e anjos. Piaget diz: cada criança tem seu desenvolvimento. Ele dá uma idade que hoje já muda. Sim. Mas do 0 aos 2, fase sensório-motor, é um bebê. Ele precisa aprender o mundo à sua volta com todos os sentidos. E diz Piaget: a estimulação mais preciosa é o amor da mãe. Criança mal amada, criança rejeitada, ainda que tenha babás, brinquedos, terá problemas emocionais. Depois dos 2 aos 4, fase pré-operacional da fantasia, de pequenas mentiras, de julgar-se o rei do universo, e os pais têm que entender isso e trabalhar com amor, com contos. O medo é extinto através de contos, as emoções inferiores, o ciúme, a inveja, até contos que nos parecem inadequados, como Branca de Neve, os 7 Anões, Chapeuzinho Vermelho, servem para permitir que a criança trabalhe suas emoções. As fábulas de Esopo e o exemplo dos pais de coragem. É difícil, se uma mãe é depressiva ou um pai está com síndrome do pânico, falar para o filho: tenha coragem. É preciso se tratar, aceitar os remédios necessários. Bem trabalhada, a criança do período pré-operacional vai para o operacional concreto. Dos 4 anos até mais ou menos os 8, um pouco mais, hoje mais cedo, a criança aí já pode aprender conceitos, mas através do concreto, da massinha, do barbante, sempre do exemplo, para só então chegar ao operacional formal, que é a capacidade de abstração, dos juízos éticos. Mas a escola já trata a criança como se estivesse no formal. Mas eu ia dizer isso para você. Eu tenho visto algumas teorias dentro da educação, e você é uma educadora também por excelência. Eu queria que você falasse a respeito disso, da importância de se respeitar a fantasia da criança, claro, os contos, para que essa transformação... As fases infantis, a historinha do Natal, não é uma história, é uma convenção? É, mas faz bem para a alma da criança. Não podemos colocar as crianças num deserto árido. Através dos símbolos que vêm de toda a humanidade, dos mitos, vamos conduzindo a realidade, mas respeitando a potencialidade, o potencial infantil. Tanto que eu tenho percebido que crianças que não são respeitadas nesse período dessa forma se tornam adolescentes ou adultos, que aí sim elas vão entrar com fantasias a respeito, já numa fase adulta, que deveriam sim aí ter uns pés mais no chão e contato com a realidade, e aí entram as fantasias, entram situações muito complicadas. Muito então, tristes. É nessa hora, é como um alimento, né? É como um alimento. É baseado nos mitos que vêm de toda a humanidade. Jung, o arquétipo coletivo, os arquétipos individuais, e a reencarnação explica isso. Trazemos em nós a sabedoria da nossa caminhada através das várias áreas, e esses símbolos nos ajudam a chegar à realidade, que é uma ilusão também, porque a realidade será na projeção do universo. Mas é um absurdo, as fábulas de Esopo, os animais falam. Sim. Mas através daquilo a criança consegue se libertar dos seus medos, se entender na sua fragilidade, nos seus pensamentos maus. A mãe má, às vezes ela tem raiva da mãe e se culpa por isso. Através das histórias ela vai se compreendendo e libertando. Luiz, e com questão a cooperação nas atividades domésticas, que também alguns pais ficam num conflito. Eu peço para colaborar, não. Aí o pai às vezes não entra em acordo com a mãe. Como que você vê a cooperação naquelas atividades rotineiras? A cama, enfim. Excelente. Maria Montessori diz que para desenvolver o cérebro infantil, as atividades domésticas são ótimas. Pegar roupas no varal, pode ser um varalzinho baixo.
arrumar a cama, lavar a louça. Meu Deus, tem que ser uma comunidade feliz. Agora, não tem cabimento a mãe ficar escrava de todo mundo e se torna desagradável. Sim. Começam as cobranças e as crianças vendo televisão de noite. Sim. Aliás, quando proíbem o trabalho infantil duro, tudo bem. Claro. Mas o adolescente até 18 anos ficar na rua se entrega às drogas. Então, existem trabalhos que as crianças podem e devem fazer. E fazem com alegria, brincando. Trabalhos que ajudam o desenvolvimento do cérebro, do corpo físico, despertam a inteligência. Heloísa, quando voltarmos do intervalo, que agora estamos indo para ele, eu gostaria que você falasse a respeito daqueles pequenos defeitos que a criança já começa a manifestar, como os pais podem fazer em relação a esses defeitos. Agora, nós vamos a um breve intervalo, mas continue ligado, Transição, volta já com você. Estamos de volta com o programa Transição e hoje o tema Família e Filhos Difíceis, com a presença de Heloísa Pires. Heloísa, eu deixei uma pergunta no ar e a pergunta é a respeito daqueles defeitos quando os pais percebem na criança desvios de comportamento, o que eles podem fazer, como eles devem se comportar? Os pais têm que se portar como jardineiros atentos, num jardim em formação. Outro dia eu soube de uma história de uma mãe que eu achei maravilhosa. Ela pegou o filhinho, o filho havia chutado o cachorrinho. E ela pegou o filhinho e dizia, aliás, descendência oriental. Ela dizia para o filhinho, peça desculpas ao cachorro. Explique que você não sabia que ele iria sofrer. Aí o filho dizia, eu não quero. Ela falou, se você não pedir desculpa, nós não saímos daqui. Aí a criança foi e pediu. Já pequenininho, essa agressividade mal dirigida, que aliás tem que ser trabalhada através do esporte, da natação e do diálogo. O diálogo é a arma principal. As mulheres adoram conversar, os homens também. Por que não conversar com seus filhos? Fazendo dos filhos seus grandes amigos, mas não é a mãe amiguinha, é a mãe autoridade que veio não por acaso antes de tudo, mas uma mãe confiável, que conversa, que comenta os distúrbios da natureza, que tranquiliza os corações e que convoca uma postura correta, ensinando que o porteiro, que o lixeiro, que aqueles considerados indevidamente menores do que os outros, porque isso não existe, são nossos irmãos, às vezes muito maiores do que nós, emocionalmente. Aliás, Daniel Goleman, em seu livro sobre educação, QI versus QE, ele diz que o indivíduo mais educado e maduro que ele encontrou era um motorista de ônibus, que aconchegavam os que subiam no ônibus e fazia com que testas enrugadas se desenrugassem. E todo mundo descia feliz do ônibus. Então é essa educação que vamos transmitir. A querida Rainha Elizabeth, numa encarnação difícil, embora pareça fácil, ela cumprimenta o cozinheiro, ela se dirige a todos numa mesma reverência de humildade e amor. E nós vemos arrogância na classe média em relação àqueles que cuidam do condomínio. Nós vemos arrogância na classe média nos desequilíbrios que hoje acontecem nas baladas, nas boates. Temos que educar esses indivíduos na compreensão de que isolados nada somos, mas que somos deuses e luzes, centelhas divinas, quando nos unimos com o objetivo, construir um mundo de paz, de justiça e de amor.